Você acompanha pela Globo e Rede Amazônica, pelo G1 e pela CBN Amazônia Macapá o debate entre os candidatos a governador desse estado, neste segundo turno. Teremos agora mais uma rodada de perguntas direta entre os candidatos com tema livre. E quem faz a pergunta é o candidato Capi. Por favor. Candidato, você teve 4 anos para fazer e não fez. E o pouco que fez, fez nas vésperas da eleição. Mesmo com dinheiro em caixa, não realizou uma única cirurgia de catarata. Temos uma fila de 6.000 pessoas cegas, angustiadas, esperando por essas cirurgias. Explique ao povo a razão de tamanha desumanidade. Olha, eu quero antes cumprimentar mais uma vez todos os que precisam de cirurgia de catarata, dizer que, lamentavelmente, o governo do PSB, até 2014, desmobilizou totalmente a oftalmologia do estado do Amapá. Desvalorizou os médicos, profissionais, contratou uma empresa de Goiás, olha só, de Goiás, profissionais tudo de fora, para fazer cirurgias aqui no Amapá. E essas cirurgias depois ficavam, logicamente, sem assistência desses profissionais lá de Goiás, inclusive sem os daqui poderem dar assistência também. Antes do Camilo Capiberibe sair do governo, foi rompido o contrato por falta de pagamento. E os idosos que tinham feito a cirurgia, nós tivemos que assumir dali para frente para fazer a recuperação através do TFD. Então, realmente, é um sofrimento. Nós passamos esses 3 anos para recuperar toda a oftalmologia, agora está montada. Foi um trabalho grande, sim. Eu lamento muito essa situação, também sofro. Teve pessoas, inclusive, que nos procuraram para manifestar que poderiam até dar depoimentos no nosso programa de registro dessa situação que a empresa contratada pelo governo do PSB deixou haver navios, tendo que fazer tratamento fora de domicílio. E agora nós estamos organizados para fazer em torno de 1.500 cirurgias por mês, a partir de 2019, pela estruturação que nós fizemos. 4 anos depois, vem com uma promessa. Cadê as suas propostas, candidatos? O povo quer saber de propostas, o povo quer saber de solução. 4 anos depois, 6.000 pessoas cegas à espera de uma cirurgia, ele vai colocar nas costas dos outros. No meu governo, eu não vou colocar os problemas nas costas dos outros. Eu vou resolver, candidato. Nós estamos aqui para propor, nós vamos trazer de volta, sim, o Visão para Todos. Eu conversei no CRM, no Conselho Regional de Medicina, que, aliás, o candidato não compareceu lá, num grande desprestígio à classe médica, ele deveria estar lá. Conversei e nós vamos fazer uma grande parceria com nossos médicos para gerenciar a saúde. Eu vou acabar com a politicagem dentro da Secretaria Estadual, nomeando pessoas da área que conhecem o sistema. Olha, eu quero dizer que o candidato só conversa com os médicos quando chega na hora da eleição. Como está conversando com os plantadores de soja na hora da eleição, né, com os servidores públicos, quando governa não conversa não. Na verdade, briga muito com os médicos, ofende, ataca. Olha, eu converso com todas as categorias, eu sou uma pessoa de diálogo e quero repetir mais uma vez. É muito sério, sim, essas faltas de cirurgia. Mas assim como o Estado perdeu uma década e agora que nós começamos a gerar empregos, nós poderíamos mais empregos estar sendo gerado do mesmo jeito na questão da oftalmologia. Quem desmobilizou foi o governo do PSB. Quem contratou a empresa de fora foi o governo do PSB. Nós tivemos que remontar tudo. Estamos com tudo pronto, não é promessa, é propaganda, campanha que nós estamos já trabalhando, né, com a estruturação do programa para começar as cirurgias. Na verdade, já está começando os exames e a gente já vai começar as cirurgias, já está tudo estruturado. Então, é uma proposta muito clara de campanha. Candidato Valdez, o senhor continua com a palavra, porque é a sua vez de fazer a pergunta. Por favor. Candidato, você sabe qual era o principal gargalo histórico que impedia a expansão e a verticalização da cadeia produtiva da pecuária no Amapá, em especial a bubalina, certo? E a consequente geração de emprego e renda nesse setor? O candidato é de muita conversa e pouca ação. Conversar, conversar e conversar e não age. Nós precisamos de propostas. Nós vamos desenvolver a cadeia
produtiva da agropecuária como um todo. Nós vamos garantir a ração. O nosso agricultor familiar, ele vai poder criar a sua vaca leiteira, ele vai produzir a sua manteiga, ele vai produzir o seu queijo, o seu iogurte. Nós vamos, pela primeira vez, ter engorda de bovinos aqui, porque nós vamos ter a ração mais barata. Para ter a ração, a gente precisa esmagar a soja, extrair o óleo com a torta da soja, nós vamos então produzir a ração, com o farelo da soja. Vamos produzir a ração e aí sim nós vamos desenvolver. Esse é o grande entrave do desenvolvimento do Amapá, a falta de ração. Hoje nós produzimos soja e produzimos milho, base da ração animal. E com a ração nós vamos deslanchar a cadeia agroalimentar. Tanto faz bubalina como do bovino, suíno, avicultura, a piscicultura. Por isso que eu estou conversando com os produtores, mas conversando e agindo. Não basta só conversar, tem que ter ação. E nós estamos agindo para desenvolver o nosso estado. O Amapá precisa gerar os empregos, 78 mil empregos. Esse é o meu compromisso com o povo do Amapá. Olha, candidato, deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que o senhor está prometendo é com base no que eu fiz. A indústria de ração já está aí. A pergunta que eu lhe fiz, o senhor não respondeu. Sabe qual era o maior entrave para se produzir proteína animal, bubalina? Nós temos o segundo maior rebanho do Brasil de criação de búfalo aqui no Amapá. Era a fitosa. O seu governo e o governo Camilo Capiberibe não fez absolutamente nada para liberar o estado da fitosa. Nós conseguimos isso neste mandato. Hoje o estado do Amapá está pronto sim para produzir, para ter um matadouro industrial aqui, para ter indústria de laticínio, para exportar, inclusive, esses produtos. Também a ração é uma fábrica que eu articulei para vir para cá e agora já começa, certamente, a partir de janeiro, a produzir. Os empregos já começam a ser gerados. As providências foi eu que adotei para a soja, para a ração, para combater a fitosa e ter o estado livre de aftosa e agora a gente poder gerar emprego e renda na cadeia produtiva da cadeia bubalina. Tempo, por favor, candidato. Mas não estava... A tréplica. Terminou o tempo, por favor, a tréplica. Candidato, para combater a febre aftosa foi uma luta de muitos anos. Não é apenas em um governo. Isso aí não é verdade. A aftosa é uma doença de difícil combate, então é o resultado da acumulação de muitas atividades. O candidato, veja só, o povo sabe quem mente. O candidato prometeu cuidar das pessoas e não fez. Portanto, ele vem aqui e diz qualquer coisa. Nós vamos tornar esse estado um estado produtivo, industrializado, gerador de empregos para os nossos jovens. Nós temos milhares de técnicos formados na UEAP, no IFAP, na Unifap, que estão desempregados à espera de uma oportunidade. Só a industrialização do Amapá vai permitir a geração desses empregos. Tudo que nós estamos nos comprometendo será realizado porque o povo acredita nas nossas propostas. Candidato, é a sua vez de fazer a pergunta, por favor. Candidato, domingo é dia do servidor público, candidato. A sua primeira medida como governador foi aumentar o seu próprio salário e a segunda foi parcelar o salário dos servidores. O senhor foi eleito dizendo que ia cuidar das pessoas. É assim que você cuida dos servidores públicos? Olha, o senhor não é a pessoa mais indicada para questionar a minha relação com os servidores públicos, porque eu sempre respeitei os servidores públicos. Em grande parte, a atividade que eu tive que fazer junto com os servidores para pagar integralmente o salário até o dia 10 de cada mês, manter o 13º atualizado, inclusive das merendeiras e serventes, dar promoções e progressões, eu fiz no diálogo com os servidores, consensuando com os sindicatos, mostrando as dificuldades, enquanto o senhor foi sempre para a guerra com os servidores, para a briga, para a intriga. Os concursos eu sempre realizei também com responsabilidade. Então, olha só, esta questão da lei que aumentou meu salário foi de autoria da Assembleia Legislativa. E eu quero lhe dizer claramente que depois eu fiz uma lei da própria autoria do Executivo, encaminhei para a Assembleia e fizemos a diminuição dos salários
de todos, inclusive secretários, o vice-governador e o governador. O senhor também poderia, se fosse para ir para essa linha, dizer por que o senhor é o segundo senador que mais gastou no Senado verba também do seu gabinete, né, como direito. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Eu quero reafirmar aqui meus compromissos com os servidores públicos, porque a gente trabalha no diálogo. Construímos da forma que construímos, porque vocês nos ajudaram a encaminhar as soluções. Olha, o povo sabe quem mente. O candidato prometeu que ia cuidar das pessoas e não fez. Ele prometeu que pagaria todo dia 25. O que é que ele fez? Parcelou os salários. Então o povo sabe quem mente. Outra coisa, em 4 anos o candidato deu 2,8% de aumento ao servidor público. Uma defasagem salarial que vai acima dos 25%. Olha, não adianta mandar abraços para o servidor público que eles não querem, eles querem melhoria salarial, condições de trabalho, e isso nós vamos garantir. Na saúde, nós vamos garantir todo o apoio aos profissionais da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos professores, porque nós vamos trabalhar, sim, para equilibrar as contas públicas. O déficit que existe hoje é de R$ 1,5 bilhão. Talvez o candidato não saiba, mas a situação é essa. Olha só, você é servidor, sindicalista, sabe qual é a relação que eu estabeleço com os servidores públicos, qual é a relação que o PSB, quando governa, estabelece. Eu reuni dezenas e dezenas de vezes com os sindicalistas. Foram vocês, sim, que nos ajudaram a atravessar essa crise. Esse povo do Amapá é guerreiro, porque assumiu um governo, como eu assumi, cheio de dívida que o PSB me entregou. Olha, um trabalhador do Caixa Escolar trabalhar 1 ano e passar 5 meses sem receber no governo PSB, isso é que é de respeito. Pagar o salário do servidor, como nós estamos pagando, é transparência. Nós fizemos isso com base nas condições fiscais do Estado, fizemos isso dialogando com os servidores. E digo mais, certo? Talvez o maior problema tenha sido o empréstimo que o ex-governador Camilo tomou lá na Caixa Econômica, que eu tive que pagar todo mês. Isso faz falta para completar o salário do servidor. Então vamos manter os concursos públicos, vamos manter o salário atualizado como estamos fazendo e vamos principalmente valorizar mais os servidores. Tempo, vamos lá. O candidato Valdez fecha esse bloco fazendo a pergunta, por favor, o senhor tem 30 segundos, o tema é livre. Candidato, em seu período como governador, foram realizados, me parece, 6 concursos públicos. O último deles, em 2000, foi através do IPESAP, órgão que foi extinto depois e botou em risco 3.000 trabalhadores, servidores, ao desemprego. Por que o senhor realizou um concurso que não deu segurança alguma aos participantes? Candidato, o povo está esperando propostas. Coloque aqui as suas propostas para a gente debater. O senhor se agarrou com o passado, não larga o passado e o futuro nos espera. Nós estamos fazendo propostas para garantir o nosso futuro. O candidato está esquecendo que em 2005 ele fez um concurso para professor e não chamou. Ele se arvora a ser o campeão de concurso, mas não adianta fazer concurso se não chama os concursados. Tem 500 professores. Ainda há pouco eu recebi uma mensagem da professora Kátia, que está esperando desde 2005, esperando ser chamada. O processo entrou na justiça, 500 professores. Em vez de chamar os professores, sabe o que ele fez? Fez contrato administrativo, contratou cabos eleitorais. E agora, sabe o que ele faz? Contrata professorista ganhando a metade dos outros professores. Olha, isso é um absurdo. Como é que o professor que desenvolve a mesma função, um do lado do outro, na mesma escola, o professorista ganha meio salário mínimo? Que tratamento adequado é esse? Não existe. Esse é um tratamento desumano. Pagar metade para um professor que exerce a mesma função que o outro. Vamos pôr a mão na consciência, chame esses 500 professores que desde 2005 aguardam por uma oportunidade. Chame os 500 professores. Olha só,
A relação, repito, do governo PSB com os trabalhadores, com os servidores, é bem diferente da minha. Eu já fiz quase 35 concursos públicos ao longo da minha carreira de governo. Neste mandato, eu fiz 12 concursos públicos e agora temos 6 concursos já anunciados para o ano que vem, da Educação, da Saúde, do Corpo de Bombeiro, da Receita Estadual, da Amprev e do Detran. Então nós temos como proposta, sim, novos concursos públicos. E nunca fizemos concurso para botar em risco o trabalhador. Então não adianta também fazer esse discurso, porque os servidores do IPESAP, quem teve que homologar, certo, o seu estágio probatório e dar o direito a eles de promoção, de revisão salarial, né, todo o direito de servidor público foi eu, não foi o PSB. O PSB deixou haver navios mesmo. E principalmente do MANAP, que nós recuperamos todos. Então vamos manter os concursos públicos, para o ano nós teremos, se Deus quiser e o povo nos eleger, mais 6. Por favor, Trepper. Candidato, eu tenho convicção que Deus está iluminando o nosso povo. E o povo quer um governo justo, que não trate os professores como o candidato tratou, fazendo concurso e não chamando. Os concursados que aí estão, esses serão chamados a partir do ano que vem. Nós vamos chamar o pessoal da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque nós vamos implantar um programa de segurança para garantir a segurança do nosso povo. Nós vamos chamar os PM, porque nós vamos montar a Polícia Interativa e nós vamos precisar aumentar o efetivo para poder implantar esse novo sistema de segurança pública que o povo já conhece. Agora, fazer concurso e não chamar, cadê os 500 professores de 2005? Eles até hoje lutam para fazer justiça. Eles passaram no concurso e até hoje não foram chamados, e não foram só eles. Termina assim o terceiro bloco do debate. Em instantes voltaremos com o quarto e último bloco, quando os candidatos vão fazer perguntas com tema determinado e as considerações finais. Globo e Rede Amazônica nas eleições 2018.